tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim fazer um breve resumo sobre o que eu aprendi nesse primeiro módulo da pós-graduação. Como vocês sabem, durante a minha graduação inteira eu fiz resumos de período. Então a minha ideia basicamente é fazer a mesma coisa com a pós-graduação. Então a pós-graduação ela tem vários módulos, tá? E aí, conforme eu for terminando os módulos, eu vou comentar com vocês como foi cada módulo. Então, assim, esse primeiro módulo meu, eu iniciei dia 23, se eu não me engano, e eu terminei, eu acho que faz umas 2 semanas. Eu vou deixar as datas aí certinho, porque senão vão me perder. Mas, enfim, esse primeiro módulo que a gente teve, eu vou ir olhando aqui embaixo, porque é muita coisa, gente, sério mesmo. Nesse primeiro módulo foi cardiologia esportiva. Então, a gente aprendeu as coisas que acontecem nesse meio de cardiologia esportiva. Então, a gente teve 4 módulos diferentes. O primeiro módulo foi título histórico e tipos de protocolo da ergospirometria. Então, nesse módulo aqui, a gente conversou um pouco qual é a diferença de VO2 máximo, qual a diferença de VO2 de pico. Ele falou muito, o professor, em relação a como deve ser feito um teste ergospirométrico, qual a função de um teste ergospirométrico. Gente, então, baseado no vídeo, eu vou começar a fazer alguns comentários com vocês aqui para conseguir situar vocês também sobre o que eu entendi, que senão vocês não vão conseguir entender. Então, vocês me perguntam, Nina, o que é um teste de ergospirometria? O que é um teste ergospirométrico? Então, um teste de ergospirometria, ele tem como objetivo avaliar a capacidade cardiorrespiratória de um indivíduo. Fazendo esse exame, a gente consegue ter diagnósticos de possíveis patologias que esse indivíduo pode ter, a gente consegue verificar o comportamento da pressão arterial, fazer a determinação dos limiares ventilatórios e aí, futuramente, a gente consegue fazer uma prescrição de treino para esse indivíduo. Vamos falar um pouquinho sobre o VO2 de pico e o VO2 máximo que eu tinha comentado no começo do vídeo. Esse VO2 de pico e o VO2 máximo são situações diferentes que ocorrem durante um teste de esforço. Então, vamos começar pelo VO2 de pico. O VO2 de pico, ele acontece nos sedentários. Então, se a gente colocar uma pessoa sedentária para fazer o teste de esforço, ela não vai chegar no seu máximo. Por quê? Porque antes dela fadigar, ela vai fadigar muscularmente. Então, ela vai ter uma limitação de membro inferior quando ela realiza um teste máximo. E aí, ela não vai atingir o platô. Agora, o VO2 máximo, ele acontece nos indivíduos condicionados. Então, quando o indivíduo tem uma boa musculatura e você aumenta a intensidade e o consumo de oxigênio não aumenta, aí ele atinge o pico máximo de VO2 e realiza o platô. Como você faz para identificar os limiares, etc. Tudo isso baseado no teste da ergospirometria. Para quem não sabe, minha pós-graduação é em medicina do esporte e da atividade física. Então, a gente trabalha muito com a população especial. População especial da qual não é pessoas com deficiência, e sim pessoas que têm doenças. Então, hipertensos, diabéticos, enfim, uma série. Além disso, entra também a questão de populações idosas, gestantes, enfim, muitas coisas são englobadas nessa pós-graduação. Quando você tem esse tipo de público, é muito indicado você pedir para o seu cliente fazer um teste ergospirométrico. Ele também falou um pouco sobre os tipos de protocolo para realizar uma ergospirometria. E aí vem várias atividades, tá? Geralmente, esse primeiro tópico, que é o tipo histórico e tipo de protocolo usar ergospirometria, eu demorei mais ou menos uns 3, 4 dias para terminar o módulo. Aí, depois disso, a gente passa pro próximo bloco, que é título ergospirometria e treinamento aeróbio, tá? Nessa etapa aqui, deixa eu achar o resuminho aqui para eu falar para vocês. Então, nessa parte, a gente entra mais profundamente na questão do sistema respiratório. Então, a gente fala muito de trocas gasosas, de vias aéreas superiores, médias, transicional, terminal. Então, uma das coisas que a gente tem que saber a respeito das trocas gasosas é que nós temos as vias aéreas superiores, que no caso é a narina e a boca, e elas têm como função aquecer o ar, filtrar o ar, umidificar o ar. Nós temos também as vias aéreas médias,
que é a traqueia e os brônquios, que são as zonas condutoras de ar. E nós temos a zona transicional ou a zona terminal, que é a zona de trocas respiratórias. Sobre o VO2 máximo e os efeitos dele, sobre as variáveis do VO2 máximo, o teste de esforço. E aí ele comenta aqui também, que a avaliação cardiopulmonar é a melhor metodologia que existe para realizar uma avaliação muscular, cardiovascular, respiratória e metabólica do seu cliente. Tá? E aí, depois disso, você começa a fazer a prescrição, porque daí você consegue definir os limiares. Aí a gente fala também sobre PET-O2, que é a pressão expirada ao final de oxigênio, PET-CO2, que é a pressão expirada do terminal de CO2, sobre os testes cardiopulmonares. Gente, é muita coisa. Muita. O que significa o teste máximo respiratório? Porque daí, lembra que eu tinha falado para vocês que ele tinha comentado antes sobre o VO2 máximo e o VO2 de pico. Nesse bloco aqui, ele explica melhor a diferença entre o VO2 máximo e o VO2 de pico. Porque que geralmente os sedentários entram no VO2 de pico. Vamos lá, nesse bloco aqui, eu acho que eu levei também em média isso, uns 2, 3 dias para fazer. Depois, eu entrei no título Reabilitação Cardiovascular e Exercícios para Prevenção. Então, nesse tópico, a gente fala sobre as fases de um programa de reabilitação cardiovascular. Então, vamos para a fase 1 de reabilitação cardíaca. Vamos imaginar que o indivíduo passou lá por um evento coronariano. Por exemplo, vamos pensar que fosse uma cirurgia de cateterismo, tá? Daí você imagina se você quer imaginar com ou sem estente essa cirurgia. Mas enfim, depois que aconteceu isso, a gente precisa vir para uma reabilitação. Essa reabilitação, ela vai começar mesmo na própria unidade coronariana, que é onde o indivíduo ele vai começar a fazer atividades leves, não são atividades físicas. Essas atividades leves são bem leves, como, por exemplo, tomar um banho, sentar-se na cadeira, enfim. Quem vai ajudar o paciente com isso são os enfermeiros e os fisioterapeutas. Nessa fase também, a gente tem que tratar sobre a questão psicológica do paciente, sobre como ele vai agir quando ele receber alta, porque ele tem que mudar os hábitos dele, né? Vamos começar a fazer exercícios físicos. E também nessa fase, tem que cuidar para ver como vão ser as reações fisiológicas, as respostas fisiológicas do paciente frente às atividades que ele está fazendo. Então, se ele não vai ter angina, dispneia, arritmia, enfim, isso compõe a primeira fase de reabilitação. Para a segunda fase de reabilitação, que pode ocorrer 24 horas depois da alta, o indivíduo ele pode começar a fazer exercício físico. Só que esse exercício físico, ele deve ser feito sob monitorização. E aí, o médico deve estar presente e um profissional de educação física também. Fase número 3. Então, nessa fase, irá acontecer um atendimento para os indivíduos após 2 meses, mais ou menos, do evento, né? Cardiovascular que aconteceu, e aqui nesse momento já não vai mais ter necessidade da monitorização intensa como na fase 2. Então, os exercícios eles podem ser realizados em ambiente extra-hospitalar e vai ter primordialmente a função de evitar a evolução da patologia ou que isso volte a acontecer. Por fim, a gente tem a fase 4, que é quando o indivíduo ele já está apto a praticar os exercícios em ambiente externo, inclusive na casa dele se ele quiser. Aí com acompanhamento do profissional de educação física. Depois disso, eu tive, então, o último bloco, que foi o mais curto que eu tive, que foi de título de treinamento resistido. Bom, gente, nessa parte, então, do título de treinamento resistido, você aprende muito como deve ser a questão de peso que o indivíduo vai pegar na academia, amplitude que o indivíduo vai fazer, é exatamente mesmo a questão do treinamento resistido, tá? O que eu vou fazer? É muita coisa para eu ficar falando para vocês aqui. Tem coisas que não tem como vocês saberem porque vocês não estudam isso. Então, eu fiz um resumo aqui e eu vou upar ele lá pro Google Drive. Vou deixar o link aqui na descrição e aí vocês pegam esse resumo e estudam para vocês entenderem. Tem muita coisa legal, muita coisa diferente, coisas que a gente não aprende na graduação e vocês podem pegar aqui para vocês lerem. Minha opinião sobre esse módulo. Na verdade, não gostei muito.
Não gostei. Porque assim, ó, entra muito na questão de fisiologia. Vocês sabem que fisiologia foi uma matéria muito difícil para mim e tem coisas assim que eu não consigo assimilar. Então, pra mim, primeiro que talvez porque eu não tenha conseguido assimilar, eu não gostei. Não gostei mesmo, assim. Eu acho que esse aqui, eu acho que é o assunto que eu menos vou gostar. Com certeza, assim, ó, não tenho sombra de dúvidas. O meu próximo módulo, ó, vou ver aqui pra vocês, vai iniciar dia 23. Não sei se esse vídeo já vai ter ido pro ar ou não, mas enfim, vai ser de traumatologia e primeiros socorros. Isso aqui eu vou gostar, eu tenho certeza absoluta. Mas esse aqui de cardiologia esportiva, gente, assim, ó, é uma coisa que, sabe, não me atrai muito. Então, na verdade, não curti muito. Mas é importante, como a gente sabe que é importante, nem tudo a gente gosta, mas isso aqui é extremamente importante porque, na verdade, é o início de como você vai trabalhar com uma pessoa que se encaixe nessa questão de população especial. Então, é muito importante a gente saber. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Entrem lá, vejam. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem me mandar mensagem que daí eu respondo vocês. Porque é importante, porque o que mais tem hoje em dia, gente, é esse tipo de população. Então, assim, ó, população diabética, gente, é absurda a quantidade de pessoas que têm diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Tipo 2 já entra mais nos idosos, mas mesmo assim, tem muita gente. Então, a gente tem que saber trabalhar com esse tipo de pessoas. Pós-bariátricos, tem muita gente que faz bariátrica aí, que depois o profissional às vezes não sabe nem o que fazer com uma pessoa dessas, né? Porque daí a situação é mais complicada, porque em algo, dependendo da fase que você pega ela do processo pós-cirúrgico, ela tem muitas limitações. Então, gente, assim, ó, tem um monte de pepino aí no mercado de trabalho pra gente resolver. Por isso que eu falo pra vocês, é muito, muito, muito importante vocês fazerem uma pós-graduação, pra vocês saberem, pra vocês terem conhecimento a mais, pra quando chegar nessas situações, vocês saberem o que fazer. Tá bom? Então é isso, gente. Foi tipo um breve resumo mesmo do que aconteceu, do que eu achei, do que eu gostei, do que eu não gostei. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Curte o vídeo e deixa a sua opinião. Me siga lá nas minhas redes sociais. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp, me manda uma mensagem lá no Instagram. Pode ser qualquer um dos dois Instagrams. Esse vídeo ele tem uma numeração no título, que tá hashtag, acho que talvez 103, não lembro mais, porque eu já perdi as contas, mas é a quantidade de vídeos que tem relacionados a estudo. Então você entra, veja todos os vídeos, vai aparecer uma playlist daqui a pouco aqui, então você clica nessa playlist que lá vai ter um monte de vídeos que pode te ajudar, tá bom? Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.